Consultório médico, doutora Kézia Navarro, como eu havia prometido na semana passada, ela está aqui. Doutora, vamos falar de gravidez. Por exemplo, o que é a Covid numa mulher? Bom dia, Jaceline. Bom dia aos telespectadores. Bom, a Covid, cada vez mais, os dados epidemiológicos mostram o acometimento na mãe e acometimento no bebê em relação a desfechos mais desfavoráveis. Não existe documentado nada em relação à malformação, mas existem desfechos desfavoráveis obstétricos que comprometem diretamente a mortalidade do bebê. Por exemplo, o parto prematuro. A gente sabe que a prematuridade é uma condição clínica que interfere diretamente no bem-estar e na sobrevivência do bebê. Então, na Covid, a gente já tem documentado partos prematuros, distúrbios de coagulação, como descolamento de placenta, que pode sim cursar com óbito fetal, inclusive, abortamentos, alterações de frequência cardíaca fetal, o óbito fetal intrauterino sem uma causa aparente, né, que aí depois os estudos mostram que tem relação com a infecção materna do Covid. Você que tem alguma pergunta, está grávida, está com algum problema em decorrente da Covid ou em qualquer outra área, 988-665887, a doutora Kézia está aqui para responder as perguntas. No caso, não tem relação nenhuma, por exemplo, da malformação do feto, não tem nenhum caso registrado, no caso da grávida contrair o Covid. Isso. Tudo que a gente fala de Covid é uma coisa muito recente em constante atualização. Mas, diferentemente do Zika vírus, até o momento não tem nenhuma correlação de alguma malformação específica que tenha sido associada ao Covid. Como a gente já está aí de dezembro, né, de 2019, quando começou o surto, até agora, maio de 2021, possivelmente a gente não vai ter essa relação com malformação. Até agora não tem documentada, mas os estudos, eles estão em constante atualizações. Doutora, no caso da vacina, a mãe que toma a vacina, o bebê já nasce imunizado? A gente também já tem estudos documentando a presença do anticorpo no bebê e na placenta. Então, o bebezinho, ele já nasce com os anticorpos maternos passados pela vacina. Então, daí vem a importância, porque antes as puérperas, as grávidas, havia um estudo que ainda não estava comprovada a eficácia da vacina delas. Hoje já pode tomar tranquila, pode procurar sem problema nenhum. Semana passada, o Ministério da Saúde lançou a nota técnica incluindo as gestantes, as puérperas, no grupo de risco para vacinação contra a Covid. Nesta nota técnica, ele deixa bem claro, né, sobre a não existência ainda consolidada dos estudos em relação à segurança, porém frisa os dados epidemiológicos desses desfechos mais desfavoráveis nas gestantes. E aí, considerando os riscos, benefícios, existe muito mais benefício da mulher tomar a vacina do que um possível risco associado a ela. Relembra também nessa nota técnica que as vacinas que já estão inclusas no programa de vacinação da gestante, como por exemplo a vacina da hepatite B, tem o mesmo mecanismo de ação da vacina do Covid, que é o vírus atenuado, vírus inativo. Então, por correlação, não teria esse risco maior em relação a essa exposição. Doutora, mudando um pouquinho de assunto e continuando no mesmo, saindo da Covid e falando da grávida normal mesmo, os problemas recorrentes de gestação, como por exemplo, descolamento de placenta, é muito recorrente nas mulheres, né? Por quê? Neste caso, a gente precisa diferenciar o descolamento prematuro de placenta dos descolamentos retrocoriônicos. Eu acredito que por essa questão de ser muito frequente, você esteja se referindo aos descolamentos retrocoriônicos, que são aqueles descolamentos que acontecem nos 3 primeiros meses. Esses daí são super comuns realmente e fazem parte, inclusive, do processo de formação da placenta. Então, são áreas que podem, onde o saco gestacional está implantado, que podem ter pequenas regiões de descolamento e que naturalmente, na maioria das mulheres, sobretudo quando esse saco gestacional tem um tamanho ali menor do que 30%, esse descolamento tem uma área menor entre 30% a 50% do saco gestacional, as mulheres vão ter uma evolução espontânea, sem precisar de nenhuma medicação, sem precisar de um repouso restrito, a não ser que tenham sangramentos, claro. Já o descolamento prematuro de placenta, que é essa condição clínica que está associado aos distúrbios de coagulação
provocados pela Covid, aí ele é uma emergência obstétrica. Então, a gente precisa intervir, compromete diretamente o bem-estar do bebê, podendo inclusive levar ao óbito. Quando, por exemplo, a Covid ela ataca os pulmões da mãe, geralmente a criança também sofre, já que respira pelo cordão umbilical. Tem algum estudo já comprovando isso, doutora? Não, o fluxo útero-placentário, que é a quantidade de sangue que vai para o bebê, ele é independente disso daí. Claro que, dependendo de como estejam as trocas gasosas maternas, isso interfere diretamente na quantidade de sangue que está indo para o bebê. Mas a mulher, normalmente, que está com desconforto respiratório, né, a ponto de comprometer o pulmão, ela está também em condições de ventilação respiratória de suporte. Então, ela está entubada ou ela está sobre uma VNI, que é uma ventilação não invasiva, garantindo essa perfusão útero-placentária. Então, garante o suporte ventilatório da mãe, garantindo, por consequência, o suporte ventilatório do bebê. Em qualquer condição clínica onde esteja documentado uma frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, aí de imediato já vai precisar tomar uma conduta mais ativa para resolver a gravidez. Doutora, muito obrigada pela sua participação. A senhora, como sempre, enriquecendo nosso programa. Eu agradeço e a senhora vai voltar mais vezes e vamos ficar marcando aí. Eu que agradeço. Olha, a gente continua falando de saúde, porque o estoque do Hemocentro da Paraíba